Nosso convidado é o professor Marco Antônio Nogueira, especialista em administração, professor e coordenador dos cursos de administração e ciências contábeis da UniUB. Ele também é mestre em engenharia da produção. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado, Ivacira, pelo convite. E de antemão, também tenho que agradecer por ter tirado um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco para falar sobre produtividade do tempo, otimização do tempo, gestão do tempo. É um prazer estar aqui, contribuir com a sociedade uberabense e trazer informações que possam melhorar a vida das pessoas. Nós sabemos que um dos conceitos de gestão é planejamento, comando e controle. Professor, como que a gente pode usar esse tripé em nosso benefício na gestão do tempo no dia a dia? Bom, a gente tem que entender também que a gestão do tempo, a administração do tempo, ela é uma mudança comportamental. Quando você falou de um dos tripés planejamento, ele de fato não faz parte muito do comportamento médio do brasileiro. Para pensarmos em gestão do tempo, otimização do tempo, é obrigatório pensarmos em planejamento e numa mudança cultural. Esse tripé, que a gente sempre utiliza quando estamos em projetos ou pretendemos fazer um trabalho mais eficiente, ele tem que obrigatoriamente estar presente. Planejar o tempo significa entender que o tempo, quando passa, não volta mais, que o tempo é um dos recursos mais valiosos nos dias de hoje e que tempo é dinheiro. A partir daí, planejar as suas atividades. Reduzir algumas atividades que não agregam valor, que não são tão importantes, que não são urgentes, é primordial. E o outro tripé que é o controle. De uma certa forma, nós temos que controlar o tempo. Por quê? Porque hoje em dia a qualidade de vida é fundamental para a gestão das nossas carreiras, dar mais vida, dar mais qualidade para a gestão pessoal e, acima de tudo, para gerar resultados eficientes. Quem gera resultado eficiente sabe controlar o tempo e controlar aquilo que agrega valor. Quando o senhor fala em mudança de comportamento, você está pedindo, inclusive, para reavaliar, então, a construção de uma agenda, que nós estamos aí fazendo uma agenda para 2014? Com certeza, é reavaliar mesmo. Quando nós pensamos em tempo ou em controlar, em planejar o tempo, a gente tem que pensar seriamente nessa questão. O que é importante? Mas acima do importante eu tenho o essencial. O que é essencial? O importante, o essencial, eu tenho também as coisas que são, a gente pode considerá-las como acidental. Quer dizer, aquelas que eu não preciso fazer de imediato, talvez nem essa semana, nem esse mês. Então, a mudança passa por fazer uma agenda das coisas essenciais, que são aquelas que agregam valor, vão melhorar ou vão resultar em objetivos e têm um certo grau de urgência. As questões ou as atividades importantes, elas não têm uma urgência tão grande quanto as essenciais e elas não agregam tanto valor ou tanta riqueza ou tanto resultado para as organizações. Então, duas variáveis são importantes, Ivacira. A urgência do tempo, quer dizer, o tempo que eu tenho para, e a importância ou o quanto aquela tarefa, aquela atividade agrega de valor. Para um profissional que é inexperiente, professor, você pode dar um exemplo, o que é essencial nessas duas variáveis aí para nós? O que é essencial, o que é urgente agora, o que ele pode deixar para depois? Olha, isso depende muito de cada carreira ou de cada atividade. Vamos exemplificar. O que seria para um gerente financeiro, por exemplo, atividades essenciais? Seria manter o fluxo de caixa da empresa positivo no decorrer de uma semana ou de um mês. Para isso, ele vai desenvolver atividades que obrigatoriamente darão no final do mês um fluxo de caixa positivo, ou seja, a empresa não vai recorrer a um banco, né? Então ele tem um mês ou durante um mês para criar e desenvolver uma série de atividades que irão contribuir com aquele resultado que é a função fim dele, ou seja, não recorrer a empréstimos no final de um determinado período. Então ele desenvolverá ações voltadas para reduzir custos ou buscar novos recursos nesse mercado, enfim, tudo aquilo que é essencial para que aquele objetivo seja alcançado. O que é importante? Importantes são algumas atividades que podem ser desenvolvidas e que contribuirão fortemente para aquele resultado, mas não da forma
como aquelas essenciais. E aí também entra a questão do tempo. Talvez eu não precise desenvolver ações naquele período de tempo, por exemplo, em um mês, que é esse nosso caso da gestão financeira ou do gestor financeiro que citamos. Porém, a questão de urgência e a questão de importância, a questão do que é prioritário, ela sempre precisa ser discutida com um nível superior. Porque muitas vezes, para quem está no nível de gerência, nesse nosso exemplo, aquilo é essencial e é importante, mas não necessariamente para um diretor dele. Por isso que a agenda deve ser construída entre os pares, não de forma unilateral, mas dialogada com os pares. Até porque tem uma questão importante nisso. Muitas vezes, o chefe imediato diz que aquilo é urgente, mas depois de uma certa conversa com ele vai dizer, não precisaria, não é tão urgente. Por isso que o diálogo na questão do que é essencial, o que é urgente, o que é importante, é fundamental. E quando a pessoa é um profissional liberal, ou então uma pessoa que não tem a profissão, mas que ele se pauta por uma agenda, é importante construir essa agenda, elaborar essa agenda para o dia seguinte ou para a semana seguinte, fazer isso à noite, no início do dia? O que o senhor recomenda? Bom, eu recomendo aquilo que é feito na maioria das vezes. Às sextas, você reservar um tempo, por exemplo, para planejar aquilo que é fundamental para a semana. É importante planejar para um mês? Se você conseguir fazer isso, é interessante. Mas se você conseguir programar a tua semana, né, das coisas essenciais, das coisas importantes, isso ajude muito na gestão do tempo. Então, reserve um tempinho na sexta-feira, faça um planejamento. Puxa, eu não tenho tempo na sexta-feira, então faça no sábado, mas não comece a semana sem ter um planejamento. Começar uma semana sem um planejamento das coisas importantes pode resultar em trabalhos ineficientes e em resultados que não são tão importantes. Hoje nós temos uma variedade muito grande da tecnologia. Eu, por exemplo, professor, gosto de usar essa minha agenda tradicional, manual, escrita, que aliás foi um presente da amiga administradora Virginia Marinho, que eu agradeço aqui porque tem um girassol já iluminando a minha agenda, né? E, consequentemente, todas as anotações que eu pretendo fazer aqui. O que o senhor recomenda nesse mundo da tecnologia? E esse aqui, existe uma agenda adequada? Olha, a tecnologia veio facilitar, a tecnologia veio otimizar algumas questões. O método, ou seja, como montar uma agenda, como otimizar o tempo, como otimizar a semana, ele não muda. Se você está no papel, né, ou se você está em uma agenda eletrônica ou mesmo no celular, o método é o mesmo. A vantagem de uma agenda é que você vai tê-la muito mais perto, ela não é passível de tanto roubo quanto um celular, e perder uma agenda no celular é algo terrível. Então eu recomendaria, quem tem facilidade com as tecnologias da informação, faça, mas utilize o mesmo método. No caso da agenda, a mesma coisa. Eu particularmente também utilizo muito a agenda, porque a agenda eu posso rabiscar, alterar, fazer programações, enfim, depende da habilidade e do poder aquisitivo também. Não precisamos gastar tanto para administrar o tempo, temos que ter um método mais eficiente. Lá na primeira resposta, deixa eu puxar lá o que o senhor colocou, que tempo é dinheiro. Isso não é uma visão assim muito capitalista? Porque para alguns ele precisa de um tempo para o lazer, ele precisa de um tempo para estudar, para ler, para passear. Olha, a questão do tempo é dinheiro, ela é uma expressão antiga que realmente, quando olhamos para ela de uma maneira antiga ou no passado, a gente entende que é trabalho. A gente vai lá até Karl Marx e vai entender da mais-valia. Mas nos dias de hoje, tempo é dinheiro no sentido de trabalho e tempo é dinheiro no sentido de lazer. Por quê? Porque uma agenda bem programada aumenta a tua qualidade de vida. Aumentando a qualidade de vida, menos remédio, mais prazer, convívio com a família. Então, tempo é dinheiro nos tempos de hoje, não só no que diz respeito ao resultado de trabalho, mas a qualidade de vida. Quer dizer, ter aquele sábado, aquele domingo, algumas horas com os filhos, ou buscá-los na escola, ou almoçar juntos, isso é dinheiro. Por quê? Porque hoje qualidade de vida é fundamental para qualquer resultado.
empregado deprimido, empregado que vive com a mesa cheia de papéis e não resolve. Isso vai causar frustração e no médio e longo prazo pode até ter complicações para o seu trabalho, uma possível demissão. Então, tempo é dinheiro em todos os sentidos, não só de trabalho. Porque nesse aspecto aí existe uma tendência natural de nós irmos adiando, né, esse conforto, ou essa justiça, ou esse merecimento conosco. E adiando férias, e adiando lazer, e adiando fazer aquelas coisas que nos trazem prazer sem uma perspectiva financeira. As pessoas às vezes deixam de tirar férias assim 3, 4 anos, achando que está muito produtivo. Isso não é uma verdade, pelo que o senhor acabou de dizer? Bom, isso de fato acontece, né? O brasileiro é considerado está entre os 5 primeiros num ranking não muito legal, que é aquele que leva trabalho para casa. Nós somos assim, é uma questão até cultural. Só que isso tem um limite. E esse limite muitas vezes barra com a família, ou com os filhos, ou com a sua qualidade de vida. Então, nós temos que saber dosar muito bem essa questão do tempo, para não levarmos tanto trabalho para casa. É claro que em algum momento isso vai acontecer, empurrar com a barriga em alguns momentos pode levar trabalhos e problemas para a sua família ou mesmo para o seu local de trabalho. Mas se nós utilizarmos melhor o tempo, isso não vai acontecer. Tem um detalhe importante, Vacira. Nós brasileiros temos uma palavra chamada empurrar com a barriga. E nós, enquanto nação, e esse é um problema cultural sério, nós, enquanto nação, só mudamos alguma coisa no limite. Foi assim com a escravidão, foi assim com a abertura política, foi assim com o Plano Real, quando a inflação já estava escandalosa, que precisava ser feita alguma coisa. E nós temos isso. E nós não podemos procrastinar, e esse procrastinar é empurrar com a barriga, porque isso cobra de nós um custo lá na frente. E esse custo pode ser perigoso para a nossa empregabilidade ou até para a nossa qualidade de vida. Você tocou num ponto interessante, né, que já é a entrada disso dentro de casa, no seio familiar. É muito comum mesmo as pessoas levarem trabalho para casa, ou à noite, porque não deu tempo durante o dia, ou para o final de semana, para aproveitar o final de semana trabalhando. Então, isso vem trazer um prejuízo, não só do ponto de vista familiar. Não, pessoal. Agora, até que ponto eu levo muito trabalho para casa para fugir de algumas coisas que acontecem dentro de casa, na família? É aquilo que a gente diz, né? Muitas vezes as pessoas se escondem dentro da empresa, dentro do trabalho, para fugir de alguns problemas pessoais, familiares, emocionais. Então tem que ser avaliado isso também, porque trabalho, né, aqueles fanáticos por trabalho, eles de fato têm uma fuga em relação a algum problema pessoal. Muito serviço levado para casa constantemente é uma maneira de se fugir de problemas internos. E aí cabe até uma reflexão, uma terapia, uma busca por um profissional. Professor, também em casa, às vezes, existe aquela tendência assim, de compartilhar ou de terceirizar a agenda. Olha, amanhã eu tenho que fazer isso, que é muito importante, você me lembra? Aí o outro já não está conseguindo lembrar os próprios compromissos dele, porque ele não agendou, né? Existe uma maneira de ter um quadro ou um aviso na porta da geladeira? Como é que funciona isso na maneira doméstica? Olha, a tecnologia nos ajuda. Você pode programar, colocar lá, vai aparecer em vermelho aquilo que é importante ou vai bipar algo que você tem que fazer naquele dia. Eu confesso que em alguns casos eu utilizo a porta da geladeira. Porque a porta da geladeira é algo dentro de uma residência que a gente mais visita ou mais visualiza. Mas um detalhe, se você está esquecendo de algumas coisas importantes, é sinal que a tua mente, ou o trabalho, ou sua agenda não está muito bem planejada. Precisa rever essas questões. Olhar a agenda no começo do dia, olhar a agenda quando você vai iniciar suas atividades é primordial. Talvez antes de abrir o e-mail ou o computador, olhe, verifique o seu compromisso na semana, o que você tem que fazer. É incomum para as pessoas que sabem planejar tempo esquecer aquilo que é importante. Falando de e-mails, também está aqui na nossa pauta de discussão, porque todo mundo trabalha com as redes sociais, com a internet, né?
E quantas vezes a pessoa deve visualizar isso aí, checar sua caixa de e-mails, entrar no Facebook, assim, profissionalmente falando? Existe uma orientação para isso? Existe. A orientação é que você, assim que chega ao local de trabalho, atualize os seus e-mails que chegaram na madrugada, na manhã, etc. Que você abra o seu e-mail em média 5 vezes, não mais do que isso, dependendo da sua profissão, por dia. Depois de reuniões mal planejadas, hoje em dia o que mais rouba tempo no trabalho são as tecnologias da informação. E-mail, Facebook, pesquisas em redes sociais, em internet, etc. A gente tem que tomar muito cuidado. E não só no serviço. Você sai para almoçar ou você está com a família almoçando, é comum observarmos as pessoas no celular, olhando, atualizando. Se tornou um vício que está levando, inclusive, à queda de produtividade. Quando a gente pensa que as pessoas estão, eu estou me atualizando, eu estou olhando, não está. As pessoas estão olhando manchete, não estão lendo o conteúdo. Isso é perigoso. E no serviço, principalmente, isso tem levado as organizações a proibirem acesso a redes sociais. A determinada hora do dia, eles tiram da rede, ou tiram a rede de funcionamento para não gerar hora extra. Se eu perco ali 20 minutos, meia hora, olhando e-mails ou andando em redes sociais e não produzo, depois eu quero recuperar isso e aí vai gerar hora extra, muitos bancos e empresas, chega a determinada hora, eles tiram da rede. Não tem como acessar, para não gerar hora extra, por exemplo. Para otimizar esse tempo, as empresas, ou os diretores, os gestores, eles devem concentrar as reuniões no mesmo dia ou numa mesma semana, porque a reunião, ela consome muito tempo, quando é um grupo grande, né? Olha, quando o grupo é grande, reuniões consomem muito tempo, mas a função básica de uma reunião é levar informações relevantes e, principalmente, e esse não é o costume do brasileiro, ter uma pauta. Reunião que não tem pauta não é uma reunião produtiva. Tanto é verdade que a imensa maioria das nossas reuniões, elas deveriam começar pelas ações que não foram feitas ou foram feitas, né, na reunião anterior. E nós não conseguimos resolver o que foi feito anteriormente e já começamos uma nova reunião. O ex-prefeito de Nova York, o Bloomberg, ele faz reuniões com as pessoas de pé. 15 minutos de reunião, né? Então você, sabendo, tendo uma pauta, cobrando o resultado, verificando como que aquelas ações que foram programadas na reunião anterior aconteceram ou estão em andamento, é fundamental. Mas, insisto, o maior problema das nossas reuniões é não ter pauta. Eu lembro de uma época em que eu trabalhava na Sadia, em que o nosso moderador de reunião ele não permitia que se saísse do assunto. Qual que era o objetivo da reunião? Isso. Todas as ações, todas as conversas estavam voltadas para aquilo. Quando fugíamos, o moderador da reunião dizia, isso não faz parte do objetivo. É mudança cultural. As empresas, elas já estão preparadas ou já estão assim, num patamar de reconhecer a habilidade de um funcionário que sabe planejar e otimizar o seu tempo de uma maneira criativa e produtiva na empresa? Não. A imensa maioria não tem programas, não faz também treinamentos, a imensa maioria não dá importância para isso. Por quê? Porque esse tipo de perda de tempo não é registrado pelos sistemas contábeis ou pelos controles internos de gestão. Se sabe que a pessoa está fazendo hora extra. Tudo bem, fazendo hora extra vai para o banco de horas, mas não se pergunta por quê. Por que você está fazendo hora extra? Se você olhar lá no fundo, a causa fundamental está na baixa eficiência do tempo que ela utiliza. Infelizmente, como não aparece nos relatórios financeiros, não aparece diretamente, né? As empresas não estão trabalhando essa questão da administração e da gestão do tempo. Existem algumas profissões, por exemplo, o bancário, que ele tem que cumprir meta. Essas metas, para bater meta, como fala, né, geram um estresse muito grande.
Como que ele pode administrar isso com o tempo e para também não adoecer? Olha, hoje um bancário, e hoje pela manhã eu fui ao caixa de um banco, conversei com ele, realmente ele está estressado. Ele tem que garantir o emprego, mas ele tem que bater metas. É realmente uma das profissões aí mais estressantes nos dias de hoje. Tanto o funcionário de bancos públicos quanto de bancos privados. A ideia, se for possível, é ele conciliar uma meta factível. Muitas vezes as empresas dão metas, mas não dão recursos. Muitas vezes ele tem que atender 100 pessoas naquele tempo que ele tem para trabalhar. Mas e aquele tempo que eu tenho para atingir a meta, para vender? Como que eu faço? Então é muito comum você verificar que filas de banco, né, demoram. Por quê? Porque além de atender aquele seu serviço tradicional, o caixa precisa te vender um seguro, um título de capitalização. Isso está roubando quanto? 3 minutos de cada cliente? Ok, 3 minutos, mas quantos passaram ali? 30? Pô, já roubou 90 minutos. E aí? Como que fica? Então, ter metas factíveis e capacitar o funcionário, né, é algo fundamental. E, acima de tudo, entender que eles não são vendedores, eles são funcionários. Mas, muitas vezes, o serviço a ser executado se confunde com o atingimento da meta, que repercute no mau atendimento do cliente. E vem aí também, então, uma irritabilidade, né? Porque ele não cumpriu meta, ele atendeu mal o cliente, isso afeta a produtividade, aí a gente entra de novo na questão do tempo. O tempo é cíclico, né? Se você não administrar ele bem, ele vai te punir. Como a questão financeira, se você não administrar seus recursos, você vai ser punido em algum momento. Tempo é algo que passa, não pode ser aproveitado, não pode ser armazenado. Por isso que ele tem que ser bem direcionado. Mas um detalhe, não adianta dizer para o seu funcionário que ele tem que ser produtivo, que ele tem que trabalhar de acordo com o que se espera dele, se não há recursos. Isso é importante. Ter recursos envolve e é parte integrante do planejamento do tempo. Se dissermos, olha, você tem que controlar estatisticamente esse resultado, mas ele não conhece Excel, fica meio complicado. Então, o recurso é parte importante da gestão do tempo. Essa renovação de atitudes, assim, de um modo geral, o professor ele passa por um processo educativo, né? Todo processo educativo, ele é lento, mas ele tem que ter tolerância e paciência também para você administrar esse tempo. Sim, tem que ter tolerância, não muito, porque hoje a concorrência é grande, os resultados têm que ser atingidos de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas ter tolerância com o tempo de aprendizado das pessoas e com a capacidade que elas têm de recursos para atingir esses resultados. Quando a pessoa se propõe a reeducar, a mudar seu estilo de vida e ter uma agenda e seguir a sua agenda, em quanto tempo mais ou menos? Tem meses, ou anos que a pessoa leva para mudar? Porque a gente é difícil assim ter uma mudança mesmo. Sim, é uma mudança comportamental. Olha, num prazo aí de 3 meses, sem dúvida alguma, há uma mudança. Isso as estatísticas demonstram. E você vai aprendendo ao longo do tempo a ser cada vez mais otimizado. Num prazo de 1 ano, a mudança é muito radical. Mas ela tem que ser constante e a pessoa tem que ter constância de propósito. Ou seja, não basta trabalhar só com a agenda do trabalho. Eu tenho agenda de casa, eu tenho agenda da associação que eu trabalho, do clube que eu frequento, enfim. Você tem que estender esse planejamento, essa gestão do tempo, não só para a vida pessoal. Desculpa, não só para a vida profissional, mas para a pessoal. Isso é uma mudança de hábito completa, que acontece no decorrer aí de 1 ano a 2 anos. Durante o dia, todos recebem um volume muito grande de ligações, tanto profissional como pessoal. E tem que existir um momento para dar retorno, ou deve atender imediatamente. O que o senhor recomenda? Eu recomendo um filtro. Olha, isso é importante, qual que é o tempo que eu tenho, como que essa informação vai impactar nos resultados do meu trabalho. É um filtro. Se nós fizermos 2 perguntas, olha, qual que é o tempo que eu tenho para resolver isso aqui?
E qual que é a importância disso para o meu trabalho ou para a empresa que eu estou trabalhando? Criar filtros com essas duas informações alivia o estresse e otimiza o tempo. Da mesma maneira, professor, é a quantidade de material que a gente recebe, de anúncios, de revista, de jornal, de propaganda, de contas a pagar. E qual o momento ideal para selecionar tudo isso? Porque às vezes você deixa até um convite, né, algo importante passar do tempo. Qual que é a sua recomendação para a gente fazer essa análise, essa avaliação e esse descarte? Olha, os japoneses costumam entrar no e-mail e ir descartando aquilo que não é um spam, é uma propaganda, é uma corrente que tem na internet. Então ele começa por deletar isso. Se você prestar bem atenção, isso representa até 50% dos e-mails que você acaba recebendo. Somos curiosos? Somos. Aquela mensagem, ó, ganhe 500 mil em um clique. Deleta, né? Olha, venha passar férias em tal local. Se não está no período de férias ou não há recursos para isso, deleta. Então, começar a deletar aquilo que não é significativo é um princípio básico de otimizar o tempo em e-mails ou em aparelhos celulares, na rede social, etc. Como professor, o senhor conhece assim, algum curso, existe curso para orientar profissionais, especialmente profissionais liberais, né? Advogados, médicos, para como construir essa agenda, como respeitar o seu tempo, como ganhar tempo nas suas atividades diárias? Existem consultorias, consultores que trabalham essa questão, né? Mas não existe assim um curso. Olha, eu vou fazer um curso de gestão do tempo de uma semana, de um dia. Não existe. Cursos nessa área envolvem teoria, prática, apresentação de resultados e mais conceitos e mais aplicações. O que existe são pessoas que podem trabalhar essa questão, reconhecida capacidade, mas um curso formal, por alguma instituição, isso não existe. Diante do que o senhor está falando, a gente precisa ser organizado, mas aí já entra assim, a gente já beira um pouco ao metódico. Como é que vai essa separação entre essas duas questões? Quando você fala metódico, muitas vezes ficar nos detalhes que prende e que nos tornam reféns do planejamento. Isso. Veja, quem administra o tempo não é a tua agenda, é você. Ou seja, se você ficar refém daquelas questões pequenas, não, eu vou detalhar ao máximo, você vai estar perdendo tempo, você não vai estar otimizando tempo, né? Então, ter um método não significa ficar preso aos detalhes, mas fazer com que, no mínimo, 80% do seu tempo seja mais produtivo. Se você está começando a entrar em detalhes, não, no dia tal, às 8h30, depois do almoço, precisa tomar um cuidado para que aquilo não retire o tempo precioso e, mais do que isso, o torne refém de uma agenda. E também tem que ter o cuidado, aí o senhor fala de ser refém, de detalhar, mas eu conheço pessoas que às vezes anotam na agenda que tem que telefonar no outro dia, tem que fazer isso, tem que passar no supermercado. É quase que um detalhe, é uma agenda mesmo, é como se fosse um diário. Isso já é ser refém? Não, até esse ponto não, de dizer, olha, quarta-feira, 8 horas da manhã, eu tenho que fazer uma ligação, eu tenho que enviar um e-mail, ainda não é. Você se torna refém quando você gasta tempo demasiado em questões pequenas para montar a sua agenda ou administrar o seu tempo. Quando você desce a detalhes que muitas vezes não vão contribuir para a coisa essencial ou para o resultado essencial. Anotar na agenda de horário local e o que fazer é a função básica dela, agenda. Mas descer a muitos detalhes que vão absorver tempo de preparação pode significar que você está sendo refém de um planejamento demasiadamente metódico. Para finalizar, professor, cita para nós agora, então, 5 itens aqui de tudo que nós falamos e dialogamos, 5 itens importantes para a pessoa observar na agenda e na administração do seu tempo. Bom, o primeiro é um planejamento, você ter um tempo, não é? A gente fala da sexta-feira à tarde, que é muito comum, para planejar o que vai acontecer naquela semana. Então, ter tempo para planejar é fundamental. Segundo, criar filtros no seu local de trabalho.
verifique onde e como você está perdendo tempo. Por exemplo, aquele cafezinho de 1 minuto muitas vezes se torna 5 minutos. Porque você encontra alguém no corredor, conversa com outro, já se foram 5 minutos. Se você pegar 5 minutos e multiplicar por 252 dias úteis, que em média um ano tem, você perdeu aí no mínimo alguns dias de trabalho. Segunda grande questão, priorizar, criar um critério, criar um critério. O que é importante, o que é essencial, aquilo que pode ser colocado um pouquinho mais à frente. Sempre também, um quarto item, trabalhar com a equipe. O que nos dá tempo e o que nos rouba tempo é muitas vezes a equipe. Mal treinada, mal preparada, que muitas vezes vai interromper o seu trabalho para pedir explicação. Pô, mas como que eu faço isso? Isso é sinal que não houve treinamento. E o fundamental, ter essa atitude não só para o trabalho, mas para a vida pessoal, familiar, enfim, para o convívio entre os seus pares. Nós temos que pegar as boas práticas de gestão das empresas, do local de trabalho e também levá-las para a nossa vida. Por quê? Porque qualidade de vida ela é ampla, não é só no local de trabalho, é muitas vezes em casa, com a família. Nós conversamos com o professor Marco Antônio Nogueira como você pode planejar e administrar melhor o seu tempo. Muito obrigada, professor, por sua presença aqui no programa Movimento. Obrigado. Obrigada a você, obrigada pela audiência e até breve.